Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula para os alunos do terceiro ano e vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade que foi para casa na aula passada. Então, os alunos aí do terceiro ano vão pegar aí o livro de vocês de geografia e vão abrir na página 321 do livro de geografia para iniciar aí a nossa correção sobre o conteúdo que diz os elementos da paisagem, né? Então vamos aí, na página 321, vocês encontrarão aí este exercício. Então vamos iniciar nossa correção. 1. O conjunto de animais de um local pode ser chamado de... Então, o conjunto de animais de um lugar é chamado de fauna. Então, vocês vão aqui, ó, assinalar o quadrinho onde está escrito o nome fauna. 2. Marque com um X a frase verdadeira. Então, aqui vocês têm 4 frases e vamos marcar o quadradinho da frase do número 2. Que diz: o Brasil abriga uma flora bastante diversa. No terceiro, por que existem espécies animais ameaçadas de extinção? Porque os seres humanos destroem seus habitats, caçam-nos e não os protegem. 4. Leia novamente o começo dessa lição e escolha o nome de 2 espécies ameaçadas de extinção no Brasil e pesquise a respeito delas. Então, vocês vão ali, né, procurar o nome de 2 animais que estão ameaçados de extinção e vão pesquisar sobre eles. Vocês podem utilizar aí para pesquisa, né, o tamanduá-bandeira, né, o tuiuiu. Vocês podem colocar também a ararinha azul. São todos animais que estão ameaçados de extinção. Vou pesquisar isso aonde? Internet, gente. Vai lá, coloca o nome do animal e aí vai aparecer lá todo um textinho falando sobre ele, né? Então, cada um aí vai pesquisar no número 4, 2 animais que estejam ameaçados de extinção. 5. Qual é a melhor definição de biodiversidade? Então, vamos marcar aqui o primeiro quadradinho que diz assim, ó: conjunto de espécies da fauna, da flora, dos micro-organismos e dos ecossistemas em determinado habitat. O sexto, complete. O conjunto de plantas que cobrem a superfície do planeta é a vegetação ou flora. Então, aqui no primeiro tracinho a gente vai colocar vegetação e aqui flora. 7. Por que a vegetação do planeta varia tanto? Por causa da variação do clima. Resposta do 7º aí, por causa da variação do clima e dos índices de umidade e temperatura. Por causa da variação do clima e dos índices de umidade e temperatura. 8º. Cite 3 tipos de vegetação. Então, a gente poderia colocar aí, ó, vegetação do deserto, floresta tropical, tundra, né? São todos os tipos de vegetação que vocês encontraram aí. Savana, floresta temperada, tudo isso são tipos de vegetação que vocês podem colocar aí no 8º. E aqui no 9 tem assim: associe o tipo de vegetação com uma das suas características. Aqui tem A, desértica, B, tundra, C, floresta coníferas, D, floresta tropical, E, floresta temperada, F, floresta mediterrânea, G, estepe, H, savana e I, vegetação da montanha. Então, a gente vai colocar, né, a letra correspondente à informação aí. Aí, no primeiro quadradinho, a gente vai escrever aí a letra E, a informação é referente à floresta temperada. E no segundo quadradinho, a letra I, que é referente à vegetação da montanha. Então, E e I. Vamos para a próxima página.
E continuando aí, gente, né? Aqui vai ser C, que é referente às florestas coníferas. Depois F. Depois B. H. Do outro lado D. A. E por último G. A Pro pede para vocês aí, né, colocarem a data da correção de hoje. E antes da gente iniciar o nosso conteúdo, a Pro tem uma observação para fazer aos alunos do terceiro ano. Fizemos a nossa aula sobre gêneros narrativos e a Pro propôs no grupo da escola, né, uma atividade de produção de texto. Não recebi de nenhum dos alunos do terceiro ano a produção de texto. Então, vocês estão aí em aberto com a produção de texto de vocês, né? Preciso que vocês mandem para mim, porque a Pro precisa fazer a correção. Então, o que é necessário nesse momento? Tanto o engajamento de vocês como do pai de vocês na questão das atividades. Quando a Pro propõe uma atividade, eu não estou fazendo isso somente para preencher um tempo. Eu estou fazendo isso aí com o intuito de realmente trabalhar uma habilidade. Se vocês em casa não executam a atividade que a Pro pediu, então eu posso pensar que a aula não foi assistida e que o exercício não foi feito. Então, precisa que vocês tenham aí também, tanto da parte de vocês e principalmente dos pais, o compromisso de executar as atividades, como a Pro tem aqui o compromisso de fazer elas, né? De pensar nas atividades para vocês. Então, agora, o que a Pro vai querer aí? Que os alunos do terceiro ano peguem aí, né, o livro de história e vamos abrir aí na página 200, deixa eu pegar aqui mais com precisão, 273. Vamos lá, terceiro ano, vamos pegar o livro aí e vamos abrir na página 273. E nessa página vocês vão encontrar este conteúdo, ó, transportes do passado. Então, vamos falar aí, né? Nossas aulas passadas estávamos falando sobre a questão dos transportes, né? A importância que eles têm na vida do ser humano, mas nós sabemos que, como tudo que existe na atualidade, esse tipo de coisa também teve uma evolução, né? Passou por uma evolução muito grande na questão do melhoramento. Então vamos descobrir aí como é que houve, né, como aconteceu a evolução dos transportes. Os meios de transporte reúnem, né? Os meios de transporte reúnem os meios destinados a transporte de pessoas ou de cargas que podem ser terrestres, fluviais ou aéreos. Então aqui a Pro colocou para vocês, né, exemplos de um transporte fluvial, um transporte aéreo e um transporte terrestre. Isso aí a gente já aprendeu, né, quando a gente ainda estava tendo aula no maternal, né, a gente aprendeu os tipos de transporte. Então, isso é uma informação da qual nós já temos, né, já estamos apropriados, que é a questão dos tipos. Mas aí a Pro colocou uma imagem para vocês relembrarem, né, que os transportes podem acontecer de forma aquática, quando eles estão na água, né, aéreo, quando eles utilizam aí o céu, e terrestre, quando eles andam na terra. Então, informação básica, né? Então, agora vamos descobrir como houve essa evolução aí, ó. Antigamente, quando não existia o motor que faz funcionar os carros, os aviões e os navios, os meios de transporte eram bem diferentes. Eles eram movidos pela força dos animais, como as carruagens, pela força do vento e das águas, como as caravelas, e até mesmo pela força do homem, como acontecia com os escravos. Então, lá naquele tempo, né, antigamente, esse grande boom da nossa tecnologia dos transportes foi a invenção realmente do motor aí, né? Hoje a gente sabe que
todos esses transportes que a Pro cita tem aí, né, como carro-chefe, como principal instrumento, o motor. É ele que impulsiona, é ele que faz funcionar tanto os carros, como os aviões, como os navios, que fazem parte dos transportes que nós conhecemos hoje, né? Os transportes que fazem parte do nosso cotidiano. Mas antes do motor fazer parte desses transportes, eles também acontecia, né? Mas só que de forma rudimentar. O que significa isso? De uma forma mais arcaica, né? Tipo, as carruagens, os transportes terrestres, como é que eles eram? Eram carruagens ou cavalos. E essas carruagens, essas carroças, elas eram puxadas, né, eram movidas através da tração, da força dos animais. Então, ou colocavam um cavalo, ou colocavam um boi ali para que puxasse esse transporte terrestre. Tanto que as pessoas levavam muito tempo para se deslocar de um lugar ao outro, justamente por quê? Porque não existia aí esse transporte rápido, como existe hoje. Se esse transporte antigamente acontecesse pelo mar, né, pelos rios, o que acontecia? Lá precisava da força de quê? Do vento, né? As caravelas que vieram com os portugueses, elas eram impulsionadas, elas andavam de acordo com o vento. O vento fazia as velas inflares e aí com essa força do vento, essa caravela, né, elas se deslocavam no mar, e andavam, né? Não tinha motor também, era a questão da força do vento. E os escravos, eles eram utilizados ainda também como mão de obra para se deslocar. Então, eles tinham tipo um lugar, né? Uma casinha que tinha ali 4 lados para ser pego pelos escravos e eles saíam transportando os donos deles pela cidade. Então era como se eles fossem animais também. Tanto que a Pro colocou aqui a imagem, né, de um homem na rede deitado aí no cantinho e quem está levando eles de um lado para o outro? Os escravos. Então eles eram utilizados aí, né, a gente já sabe que eles eram tratados como animais e também eram utilizados como animais. Então, o que a gente já aprendeu no terceiro ano? Que antigamente existiam os 3 tipos de transporte. Tanto aqueles que menos o aéreo, né? O aéreo não existia. A gente sabia que não existia transporte aéreo. Ninguém se locomovia antigamente utilizando o ar, né? Ninguém ia de um lugar para o outro pelo céu, porque não existia esse transporte. Existia o transporte terrestre, que era feito pelos cavalos, pelas carroças, pelas carruagens, e até às vezes pelas pessoas, como os escravos carregando gente, e o transporte também aquático, que era feito na água através das caravelas, com a ajuda da força do vento. A primeira grande evolução dos transportes aconteceu quando os seres humanos inventaram a roda, que facilitou o deslocamento em um terreno. Sem a invenção, sua invenção é tão importante que é impossível imaginar um mundo sem ela. Então, a primeira coisa que o homem inventou, mesmo para impulsionar aí, né, para melhorar, para fazer a diferença, né, na questão da evolução dos transportes, foi a roda. Quando ele inventou a roda, foi possível que eles melhorassem a questão do transporte, até com a questão da invenção das carroças, né? Das carruagens, porque foi permitido que aí mais pessoas se locomovessem ao mesmo tempo, porque antes elas só poderiam andar de cavalo, então no máximo ia 2 pessoas no mesmo cavalo. Quando foi inventada a roda, também foi criado outros transportes que aí permitia a locomoção de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Já era uma evolução aí, né? Então a primeira invenção que revolucionou o transporte foi a roda. Com a roda foi possível transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Com a roda vieram os primeiros veículos e isso facilitou a vida dos povos, né? Então aí percebe, as carroças sendo puxadas aí pelos animais, mas a roda facilitou esse processo, por quê? Porque permitia, né, que mais pessoas ou então mais mercadorias fossem transportadas. Mas de verdade, a coisa se revolucionou quando, né? Mas foi a partir da primeira revolução industrial,
no século XVIII que a tecnologia aumentou e a quantidade e a eficiência dos meios de transporte. Com a invenção do motor a vapor, surgiram o quê? A locomotiva, meio de transporte revolucionário que se espalhou pelas nações industrializadas. Depois veio a invenção do motor a combustível fóssil e foi inventado o automóvel. Então, percebam aí, teve a roda, né? A roda foi inventada, a partir da invenção da roda foi criado alguns meios de transporte que permitia que mais mercadorias e mais pessoas transitassem de um lugar para o outro. Aí depois da invenção da roda veio a invenção do motor, né? Esse motor antigamente ele era a vapor e ele permitiu que fosse criado um meio de transporte chamado locomotiva. E esse meio de transporte, a locomotiva, que era como se fosse um trem a vapor, ele fazia o quê? Ele revolucionou todas as nações, porque aí o meio de transporte ficou bem mais rápido, né? A locomoção de uma pessoa de um lugar para o outro foi bem mais dinâmica e isso permitiu que tudo fosse melhorado. Mas depois que a gente criou, né, o motor com combustível fóssil, o que é com combustível fóssil, gente? Motor com gasolina, a gasolina, né? Ele permitiu que fosse criado o automóvel, né, que é os carros, que foi realmente o grande impulso na questão da evolução dos transportes. No Brasil, né, durante 200 anos, os transportes de carga eram feitos em lombos de cavalo e mulas ou carroças puxadas por boi. Então, não foi do dia para a noite, né, que os transportes foram revolucionados. Só aqui no Brasil, passamos aí 200 anos utilizando esse tipo de transporte bem rudimentar, que era assim, levava uma carga no lombo de um cavalo ou de mulas e por carroças puxadas de boi. Então imagina aí, gente, o trabalhão que era para a gente conseguir levar as mercadorias de um lugar para o outro. Tinha que ter muitos animais para fazer esse transporte, né? E era um processo. Então hoje, né, tudo que a gente tem acesso é a tecnologia de rapidez. A gente consegue sair de um país para o outro, levando aí poucas horas, ou de uma cidade para outra também. Assim, o transporte hoje é feito de forma bem rápida e bem prática. Era assim, ó, para a gente levar uma mercadoria de uma cidade para outra, tinha que carregar as mulas, né, que era tipo jumentos ou cavalos com a mercadoria para poder levar, ou a gente levava tudo isso em carroças, que já era considerado uma modernidade, puxado por animais, por bois. Então, foi muito legal essa viagem, né? É muito bom quando a gente estuda história, porque a gente faz uma viagem no tempo e percebe o quanto agraciados somos por nascer na era da tecnologia, né? Vocês não vão precisar passar por nenhum desses perrengues, vamos dizer assim, que os nossos antepassados passaram para que tudo que exista hoje, que nós tenhamos contato, seja tão fácil, né? A gente viu lá na história da evolução do meio de comunicação, né? O que seria da gente hoje sem a invenção da internet, né? O que seria do mundo moderno sem a evolução dos transportes? Mas para isso houve todo um aparato, né? Todo um processo anterior a esse que a gente vive agora. Então, para casa, vocês vão fazer a atividade aí na página 274 do livro de vocês. Então, eu quero desejar para vocês, né, um bom final de semana, fiquem com Deus, foquem na atividade, me manda atividade de redação. Para quem não fez, tem que mandar para a Progil aí, como a Pro pediu. Faz a redação, tira a foto e envia para o WhatsApp da Pro. Então, gente, até lá.